Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Álvaro Sampaio e também o João Pedro Lourenção, o nosso host aqui desse podcast que chamamos de Negócios do Novo Mundo, onde discutimos com diversas autoridades de mercado, diversas indústrias, temas específicos, as suas expectativas do que será o mundo daqui para frente. Então é um prazer ter você aqui escutando esse podcast e tenho uma convidada muito especial que eu conheci no último ano, a gente tem se aproximado cada vez mais, é um avião da educação e eu tenho certeza que vai agregar muito aqui conosco. A gente vai falar, inclusive, exatamente do mercado educacional e o que a gente entende qual que é a nova educação, né, nesse mundo novo que estamos enfrentando. Estou aqui com a Dani Rodrigues, uma amiguíssima, tem aí se aproximado cada vez mais aqui da gente, a gente dela também com projetos, gosto muito da visão da Dani, acompanho ela nas redes sociais, né, os livros que ela lê, coincidentemente, também são os livros que eu ando lendo. Ela tem uma visão de mundo muito interessante que eu acho que vai agregar para todos nós. Vou ler aqui a mini bio da Dani. Aí, Dani, vou pedir para você contar um pouquinho sobre a sua história logo em seguida, beleza? A Dani é vice-reitora na Unifeob, também conselheira na revista Ensino Superior, e é a maior cobertura de notícias de educação. Também é conselheira no Instituto Ela, Educadoras do Brasil. Que bacana. Estrategista em futuros e felicidade no trabalho. Pós-graduada em instituições como o Yale University, Fundação Dom Cabral e também a FGV. E também eleita, tem vários tambéms, hein? Olha só que bacana. E, por fim, eleita Mulher Destaque em 2005 pela sua cidade natal, São João da Boa Vista. Inclusive, pessoal, ela colocou aqui o que move ela. Eu vou compartilhar com vocês essa frase e ela é bem forte. Liberar o potencial das pessoas e das organizações é o que me move. Então, Dani, é um prazer ter você aqui no nosso podcast Negócio Novo Mundo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante sobre educação. E mais uma vez, obrigado por estar nesse sábado conosco. Álvaro, João, toda a comunidade do Grupo Galho, eu quero agradecer assim de coração pela possibilidade de estar aqui com vocês. A gente vem se aproximando cada vez mais, né? E essa aproximação eu acredito que ela parte de valores em comum, que ela parte de uma visão de mundo em comum e ela parte também de um lugar muito especial da gente mudar o mundo por meio da educação. Então, assim, eu quero, né, iniciar agradecendo, mas dizer que eu admiro tanto o trabalho de vocês, gente, é um trabalho assim tão bonito, tão sincero, e para mim é uma honra mesmo, e parabéns por tudo o que vocês estão construindo. É uma honra, é uma honra. E aí, João, quais são as suas primeiras palavras, meu cara? Tudo jóia? Obrigado mais uma vez, tá aqui contigo. Obrigado, Dani, prazer, né, te conhecer. A gente conversou um pouquinho ali antes de começar a gravação e já viu que estamos muito alinhados de propósito, bastante sintonia. E espero que seja um tempo bem proveitoso aí para nós, para a gente poder aprender bastante e contribuir com todo mundo que estiver ouvindo. Amém. Dani, vou fazer uma pergunta aqui, difícil. Eu falo que é difícil, mas é fácil ao mesmo tempo. Por que é difícil? É difícil falarmos de nós mesmos, né? Porém, é fácil ao mesmo tempo, porque eu acho que todo mundo precisa se orgulhar da trajetória que seguiu. Então, eu queria que você reservasse esses primeiros minutinhos do nosso podcast para contar quem é a Dani, quais os lugares que você passou, onde que você está hoje, né? E daí, desse ponto para frente, a gente já começa a aprofundar um pouquinho mais sobre educação. Tá ótimo. Então, assim, né, muito prazer, eu sou a Dani, eu roubei a frase de alguém que eu não sei o nome e eu já preciso dizer que eu sou muito ruim para nomes. Isso não é um ponto bom, mas, enfim, é sobre mim, mas eu sou ruim para nomes, mas eu diria, né, quando eu ponto da minha carreira, que tudo deu certo para mim, porque tudo que eu planejei deu errado. E quando, né, gente, eu era pequena, juro com vocês, assim, eu sempre fui muito sonhadora, né? Minha vontade era ser cantora, era ser gerente de banco. E, na verdade, eu comecei a minha carreira trabalhando no banco. Eu tive um tempo no banco e aí recebi um convite para trabalhar numa empresa de cosméticos, franqueadora, contém um grama.
Aí fui para a Contem, na Contem eu entrei na área financeira, depois eu fui para a área de projetos, depois me convidaram para a área de RH. E aí eu trabalhava muito, né, com essa parte de treinamento, e aí um belo dia eu recebi um convite da Unifeob, né, já que eu trabalhava na área de RH, o que eu mais adorava era treinamento, eu recebi um convite da FEOB para me tornar professora na Unifeob. E, gente, assim, a minha vida mudou a partir desse momento. Sabe aquele sonho de ser cantora, de ser gerente de banco? A partir do momento que eu me tornei professora, na verdade, eu entendi que eu fui a vida inteira feita para aquilo. Porque eu me lembro, gente, juro para vocês, há 13 anos, né, João? Você me falou, Dani, quanto tempo você está na FEOB? Eu falei, 14 anos. Mas eu me lembro que há 13, 14 anos, quando eu dei a minha primeira aula na graduação, gente, foi uma coisa muito louca. Porque o meu diretor, eu trabalhava com um diretor na Contem, e aí esse diretor, no final do dia, ele já dava aula na FEOB. No final do dia ele me chamou e falou, Dani, vou começar a ficar só na filial de São Paulo da Contem. Não vou poder continuar aqui em São João, eu não vou poder continuar dando aulas na Unifeob, mas eu gostaria de te indicar. Você gosta tanto, né, de treinamento, você gosta tanto de desenvolvimento de pessoas. E aí eu falo que uma das frases, né, que me define é que eu vou com medo mesmo, mas eu vou. E aí, gente, eu me lembro que eu aceitei, fui para a FEOB. Quando eu cheguei na FEOB, entrei na sala, estava esperando esse meu diretor chegar. E assim, não é exagero, tá? Quem foi aluno meu, enfim, quem participou disso vai falar, nossa, foi exatamente assim que aconteceu. Esse meu diretor entrou na sala e ele era um professor super querido, super amado, gente. Eu lembro que em menos de 2 minutos, ele se despediu da turma. Ele falou assim, gente, hoje eu tô vindo aqui com uma missão. Agradecer por estar com vocês, foi um prazer ser professor de vocês. Tô assumindo desafios em São Paulo, mas nessa noite eu quero apresentar uma nova professora que é a Dani. Vem pra cá, Dani. Me deu um abraço e foi embora. Francis, ele foi embora. E aí eu falei assim, não, gente, com certeza ele vai voltar, né? Eu falei, deve ter ido no banheiro, deve ter ido tomar água, ele vai voltar. Ele não voltou, gente. E assim, aquela noite eu tive uma primeira grande chance de dar uma primeira grande aula como professora da graduação. E aí, né, Álvaro, eu que acompanho o podcast de vocês, assim, eu que sou, gente, uma estudiosa, uma curiosa profissional sobre carreiras, né? Eu senti naquele dia uma coisa sobre carreira que realmente muda a vida da gente. Encontre o trabalho que você ama, que você nunca mais vai trabalhar. Porque naquela noite eu descobri que a sala de aula era de coração o meu lugar no mundo. E aí eu comecei a dar aula no primeiro semestre, fui convidada para ser paraninfa. Na formatura eu tive contato com o João Otávio, que era o reitor, né, atual, ali, o reitor daquele momento, naquele momento. E aí o João falou, olha, você, né, dá aula de pessoas, RH, gostaria que você me indicasse alguém para o RH da FEOB. E aí eu passei 1 ano conversando com o João, indicando profissionais para ele, até que o João me falou assim, depois de 1 ano, olha, vai fazer 1 ano que eu estou fazendo você entender que esse convite é para você. E aí, gente, depois desse tempo, eu acabei saindo da Contem, tive uma carreira belíssima, uma carreira muito bonita na Contem, sou grata, sabe, por cada pessoa, cada aprendizado, cada experiência, mas aí eu fui para a FEOB. E eu fui para a FEOB para estruturar a área de desenvolvimento humano e organizacional. Depois de um tempo, o João me levou para trabalhar diretamente com ele na reitoria. Eu tive um momento da minha carreira que eu fui empreender, profissionalmente falando. E aí eu fui trabalhar, fui fazer gestão numa agtech, então eu fiquei 1 ano numa startup, né? E por que eu fiz... Em paralelo com a FEOB. Em paralelo com a FEOB. Por que eu fiz essa mudança? Eu falei, nossa, você fala muito de carreira, nova economia, negócios de futuro, eu preciso experimentar, né, esse novo modelo de negócio, preciso viver isso. Então eu fui muito motivada pela experiência. E aí eu combinei que eu continuaria um dia na FEOB e os outros dias nessa agtech. Quando completou, gente, 1 ano, né, nessa agtech, a FEOB me fez o convite para eu voltar interina para a FEOB. E aí eu voltei interina já na diretoria de negócios. Depois de um tempo, né, eu recebi assim um convite que do fundo do coração eu não poderia imaginar, sabe, que foi um convite muito especial mesmo para a minha vida, que foi o convite para a vice-reitoria. Foi sempre assim uma posição reservada, sabe, para pessoas ali da família, né? A FEOB, ela é uma fundação
E estou na FEOB, né, como vice-reitora até hoje, muito feliz. E eu peço licença para vocês para mandar um beijo para toda a comunidade da FEOB que eu tanto amo. Muito bom. Nossa, eu não sabia desse seu histórico do empreendedorismo também, né? E Álvaro, só teve um pedaço que eu cortei. Eu sempre gostei de fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Hoje eu tô num movimento diferente. Hoje eu tô assim, eu quero ficar num único lugar. Eu quero colocar a minha energia numa única coisa, né, Gil? A gente falou disso. Mas enquanto eu era interina na FEOB, interina na FEOB, não interina, né? Trabalhava todos os dias na FEOB, organizava o meu tempo entre tarde, manhã e noite na consultoria. Então, durante muito tempo, eu também trabalhei como consultoria, dando consultoria em empresas de diversos segmentos. E aí, quando eu tomei a decisão da Agtech, eu abri mão da consultoria. Uhum. Curiosidade, nossa, Dani, eu acho que eu já tenho várias perguntas daqui só da sua trajetória. Daí a gente mergulha um pouquinho mais na parte do papel da vice-reitoria, o que você entende no sentido, a expectativa sua da indústria daqui para frente, por aí vai. Mas você dava aula sua primeira aula foi sobre o quê? A minha primeira aula foi sobre treinamento e desenvolvimento. Gente, olha, eu falo assim que Deus, né, foi tão especial na maneira como Ele foi organizando a minha vida. Eu acredito tanto assim que, na verdade, né, a gente vai para os lugares onde está o nosso coração, né? Quando eu trabalhava com RH, gente, de tudo que um RH fazia, folha de pagamento, benefícios, avaliação de desempenho, sucessão, eu queria era trabalhar com a parte de treinamento e desenvolvimento, né? Era a parte que eu mais gostava e a minha primeira aula na faculdade, e eu não vou dizer que eu acho que não é coincidência, né? É um presente de Deus mesmo, foi em treinamento e desenvolvimento. E aí, todo esse tempo que eu passei como professora, eu sempre passei na vertical de pessoas. Tudo de gente, cultura, remuneração, liderança, contratação, recrutamento e seleção, então tudo sobre gente, estratégia. Eu venho desse mundo de negócios, então negócios e gente sempre foi a minha vertical. É legal você falar isso, que conecta muito com o nosso primeiro podcast que a gente fez na nossa retomada, né, João? Que a gente falou sobre o profissional do futuro, né? Que... a Lozinha, né? E a gente falou muito sobre isso a palavra difícil, né, de falar que é a multidisciplinaridade, né, no sentido de experimentação de várias coisas, de alguma forma você conseguir conectar esses pontos, esses diferentes conhecimentos em prol de um objetivo, de um produto que você está desenvolvendo, ou eventualmente até de uma trajetória que você está construindo. Me parece que a sua é exatamente isso, porque você começou numa área financeira, depois foi para uma indústria, na parte ali de people, né? Trabalhou muito bem o People Skills na faculdade também, e depois já pegou esse cargo de gestão, que é uma soma de técnico com habilidades comportamentais, de liderança e soft skills como um todo, né? Bem bacana, hein, João? Bacana mesmo. E tem uma curiosidade nisso, né, que assim, falando do tema, né, negócios do novo mundo, carreiras do novo mundo, né, tem uma linha de carreira que diz o seguinte: a cada 5 pessoas no mundo, só uma conhece essa vocação. Então, por exemplo, Salvador Dalí não tinha dúvida, né, seria ser pintor ou seria ser vendedor, seria ser pintor ou seria trabalhar na área financeira, mas as outras quatro outras pessoas, né, e eu faço parte dessas outras 4, na verdade essas pessoas elas não sabem qual é a sua vocação e nem sempre a gente sabe. E quando você não sabe, tá tudo bem, o que não significa que você não pode descobrir. E é por meio da experimentação que a gente fala, olha, isso fez sentido para mim, isso aqui não fez sentido para mim. E depois de ter experimentado várias coisas, Álvaro, né, e João, a primeira coisa que eu vou dizer é que, assim, eu me lembro que quando eu era da área financeira, eu sempre fui uma pessoa muito comprometida, né? E eu falo que essa foi a educação que eu não aprendi na escola. Eu aprimorei na escola, mas o comprometimento veio da educação que a minha mãe deu para mim, para minha irmã, né? Olha, se você combina, você tem que fazer, né? Se você precisa entregar alguma coisa, as pessoas não vão precisar te lembrar que você vai ter que entregar alguma coisa. Se você combinou alguma coisa, você vai ter que entregar o que você combinou. Então, essa questão do compromisso, de fazer boas entregas, é uma coisa que eu aprendi dentro da minha casa com a minha mãe, sabe?
E aí eu era uma excelente profissional da área financeira. Eu fazia todas as entregas assim, gente, com excelência em detalhe. Mas o dia que eu me tornei professora, eu falei, meu Deus, o esforço que eu estou fazendo para ser uma professora inesquecível não é nem um terço do esforço que eu tenho que fazer para fazer uma excelente entrega na área financeira. E aí, gente, a gente descobre a nossa vocação, nosso lugar no mundo, e cada um tem o seu lugar no mundo, quando a gente fala assim, nossa, eu faço bem, as pessoas reconhecem que eu faço uma boa entrega e eu sinto que eu não preciso me esforçar, me estressar, me desgastar para fazer uma excelente entrega. E essa descoberta veio, né, dessa experimentação. Eu experimentei a área comercial no banco, eu experimentei a área financeira na Contém, eu experimentei a área de projetos, que foi uma das maiores escolas profissionais da minha vida, porque a área de projetos, ela me conectou com todas as áreas do negócio financeiro, contabilidade, produto, comercial, suprimentos, fábrica, desenvolvimento de produtos, enfim, pesquisa. E isso fez toda a diferença para mim. E a grande verdade é que experimentação é uma linha sensacional para a gente desenvolver a nossa carreira. Mas, gente, negócios do novo mundo, como a gente falar de negócios do novo mundo se a gente não experimentar? Testar rápido, corrigir rápido. E nessa linha, né? Uma linha muito, muito curiosa, inclusive. Eu acho que pega até um pouco do que a gente falou no primeiro episódio dessa retomada, né, de experimentação, e que o jovem, quando busca ali entender o que ele quer fazer da vida, ele acha que tem que acertar de primeira, né? Ele precisa escolher a carreira, eu vou fazer essa faculdade, ou eu vou montar esse negócio, e isso aqui é o que eu vou fazer para o resto da minha vida. Eu acho que isso é um pouco muito de pensamento muito antigo, né? Que as pessoas mais velhas, é um pouco cultural. Se eu sou enfermeiro, eu vou ser enfermeiro para o resto da minha vida. Se eu tenho esse negócio vai funcionar e eu vou ficar com ele para o resto da minha vida. E às vezes muitos negócios que também vêm de pai, de avô, de bisavô, já vêm negócios bem familiares, né? E é o que você falou, conheceu tudo, todas as áreas, diferentes negócios, até você, não, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu sei fazer, e que vai trabalhar muito, com toda certeza, para ter sucesso, mas que fica muito leve, né? E prazeroso. Não, perfeito, João. E tem uma estatística, inclusive, né, da nova economia, que assim, as pessoas daqui para frente, gente, primeiro que assim, as pessoas elas vão viver mais. Se a gente, né, se organizava a trabalhar, sei lá, 40 anos na vida, hoje as carreiras estão desenhadas para minimamente terem um tempo de 60 anos. Minimamente um tempo, a gente vai passar 60 anos da vida trabalhando, minimamente falando. E a gente vai ter mais de uma carreira ao longo da vida, né? A gente vai ter, em média, 6 carreiras diferentes ao longo da vida. E gente, olha, eu não vou nem trazer essa outra estatística, porque ela é bem fresca, porque saiu uma nova, e diz assim, não, 6 não, 6 já ficou para trás. Agora estima-se que a gente vai ter 10 carreiras diferentes ao longo da vida. Mas vamos ficar com 6 por enquanto, viu, gente? E 6 carreiras diferentes ao longo da vida, e muito provável que todas elas ao mesmo tempo. Gente, é verdade? Olha só, Dani professora, Dani trabalhando na reitoria da Unifiob, Dani consultora, Dani escritora, enfim, então assim, é um novo jeito, né, da gente viver o mundo, um novo jeito de aprender, já que a gente vai falar de educação, e um novo jeito da gente desenhar a nossa carreira. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, falei muito sobre mim, mas a tua trajetória, Álvaro, é sensacional. Aí o Álvaro me contou que a trajetória do João é sensacional. E eu acredito que nós 3 podemos dizer que a gente já mudou de área, de especialidade, de área de atuação várias ou pelo menos algumas vezes, né? Exato. Nossa, até arrepiado aqui. Eu gosto muito desse assunto da experimentação, consolidação de diferentes conhecimentos em prol de um objetivo. Já falei dos livros, né, que eu leio para você, né, Dani? E sempre falo do livro Range em inglês, e aqui no Brasil chama Porque os Generalistas Sobrepõem os Especialistas. Ele fala isso, mas tem eu não sei se foi nesse livro ou em algum artigo que eu li, mas existe uma definição desse profissional que eles chamam de T-shaped, né? É o formato T. O que é o formato T?
imagina o T de ponta cabeça, né? Então você cria uma base, né, muito superficial, porém funcional de vários assuntos, tá? E daí você se identifica com algum tipo de conhecimento ou expertise ou aplicação e se especializa nela. Por isso que é o T-shaped, né? É você ter uma base de conhecimentos gerais, holísticos, e mirar algo e focar, mergulhar, né? Potencializar uma determinada atividade que você escolheu. E eu acho que o ser humano ele é feito disso. Experimentação, né? Validações e depois mergulho mesmo. E não tem problema nenhum esse mergulho dar errado ou certo, mas pelo menos ele mergulhou e teve essa experiência e no final do dia vai ser aprendizado sempre. Inclusive eu estou lendo um outro livro também que é a Startup Enxuta. Ai, é tão legal. E ele fala muito sobre. Meus livros que eu li. Eu tô achando animal o livro. Tá mudando muito o meu conceito de várias coisas. E ele fala exatamente o processo de aprendizagem dentro da construção de uma empresa, né? Então, ele quebra um pouco aquela narrativa das métricas de vaidade, de grandes indústrias, e que é importante para validar se algo teve sucesso ou não. Mas ele traz esse contexto de, cara, na verdade, o sucesso de uma startup é o potencial de aprendizado que ela tem nos ciclos de lançamento de produtos, né? E que no final é tudo experimentação, né? Experimenta, analisa e calibra. Cria, analisa e calibra. Cria, analisa e calibra. Eu acho que a vida nossa é dessa forma, né? E eu até vou fazer já uma conexão com a educação sobre esse tema, tá? O João falou, você também já reforçou um pouquinho, mas em toda essa experiência que você tem, Dani, imaginando um jovem com seus 15, 16, 17 anos, né? Trouxe uma pesquisa importante aqui falando que ao longo da nossa vida a gente vai ter 6 carreiras diferentes, né? 10 agora, né, João? Imaginando esse jovem, né, de 15, 16, 17 anos, que ele já começa a amadurecer vamos falar, a primeira grande escolha da vida dele, que seria eventualmente uma faculdade que ele fosse fazer. O que você tem observado no mercado que aumenta as chances de sucesso nessa escolha desse jovem? Ou seja, diminui aquela sensação dele de falar, poxa, escolhi o curso errado, eventualmente, né? Eu vou ter que pivotar, vou ter que ir para um outro caminho. O que você tem visto que o mercado tem feito para minimizar esse tipo de cenário e otimizar, melhorar, né, a assertividade nas escolhas desses jovens? Nossa, eu ia perguntar um pouquinho mais além do universo, né? Sensacional o nome e me parece um protagonismo da faculdade para o futuro aluno, né? Aí eu queria entender um pouquinho mais da sua perspectiva, até o seu entendimento da indústria como um todo, olhando a escola do no fundamental e médio para o aluno, ajudando ela a tomar essa decisão que vai ser uma faculdade, alguma coisa nesse sentido. O que você acha? A minha impressão, tá? Eu sou um cara um pouquinho mais crítico em algumas coisas, mas eu acho que a educação fundamental e médio, ela precisa trabalhar algumas rotinas e eventualmente até outras abordagens para ajudar para que esse aluno ele tenha uma clareza maior quando ele tiver 16, 17 anos. Aí pode chegar um evento de universo, ele vai ter certeza que ah, que ele vai fazer um determinado curso que vocês abordaram e mostraram para ele nessa experimentação. Mas a minha pergunta é o seguinte: o que você acha, e se você considera também que existe um desafio hoje no sistema, vou chamar sistema tradicional de ensino, tá? Um sistema tradicional de ensino do ensino fundamental e médio, e preparar esses alunos para a vida após 18 anos, né? O que você acha? Como que está esse cara hoje? Existe essa conexão muito forte? Não existe? Dá para melhorar? Como que
é a sua visão em relação a isso? O que eu vejo, né, é que assim, gente, você tem exemplos que são exemplos fora da caixa, você tem as exceções que a gente se inspira para a gente fazer uma educação melhor, mas você tem uma maioria, e aí vocês me ajudam, por favor, com a visão, né, de mundo de vocês, eu sei que vocês são muito críticos, viu, com a academia tradicional, isso é muito bom, porque é a crítica que leva a gente para frente, né? Mas assim, na maioria, o que a gente sente muito enquanto experiência na educação superior? Que quando, né, a gente recebe um estudante, esse estudante ele vem numa caixa, esse estudante ele vem padronizado e ele vem no padrão, que assim, a minha vida toda me prepararam, me educaram para memorização. E a gente percebe isso muito forte, né? E isso a gente entende que está presente, sabe, na maioria mesmo das escolas. Então, assim, você está preparando o teu estudante no fundamental, no básico, para ele dar um salto maior lá na frente, ou você está preparando esse estudante para a prova, ou você está preparando esse estudante para o vestibular. Porque uma coisa, gente, né, da psicologia educacional que é muito forte é que diz assim, que as pessoas, elas amam aprender. A gente ama aprender é muito gostoso, né? As pessoas me dizem assim, Dani, como você aprende? Eu falo, nossa, eu compro mais livros do que eu tenho capacidade de ler, aprendo muito com livros, eu sou a louca do podcast, eu aprendo demais por meio de podcast, aprendo demais dando perdidos em áreas que não tem nada a ver comigo. A gente ama aprender. Só que as pessoas amam aprender e elas detestam estudar. E por que as pessoas detestam estudar? Porque, meu Deus do céu, né? O significado que está me colocando essa trajetória é o significado de que eu vou ter que provar para alguém que eu aprendi. É o significado de que eu vou ter que passar no vestibular. E a gente entende que educação, gente, ela é para o vestibular. Ela é para o momento de avaliação, mas acima de tudo a educação tem que ser um processo para a vida. Eu que sou uma apaixonada em educação, eu diria que a educação é a própria vida. Tanto é, gente, né, que quando, né, eu me tornei professora, e assim, graças a Deus, a gente sempre tem muito perrengue na vida da gente. E como professora, passei por vários perrengues, fiz muita coisa que hoje eu olho para trás e falo, putz, eu podia ter feito melhor e diferente. Mas graças a Deus eu tive uma carreira muito feliz e as pessoas me chamam para falar sobre ser professora. E aí eu me lembro, né, que teve uma pessoa que me entrevistou e falou assim, Dani, Álvaro, foi a mesma pergunta que você me fez hoje. Aí eu lembrei disso, ela falou, Dani, mas você dá aula do quê? E aí eu me lembro e falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu dou aula de muitas coisas, mas a aula mais importante que eu dou é ensinar as pessoas a amar aprender. Porque depois que você ama aprender, você ensina o outro desse amor pelo aprendizado, qualquer outro conhecimento, qualquer outro aprendizado se torna mais fácil. Então eu acredito muito nesse aprendizado que vem da vida, versus a pergunta que você trouxe, Álvaro, de uma jornada que é muito mais para memorização para o vestibular, né, do que para saltos maiores e desafiadores. E eu falo muito, hein, gente? Vocês não sei o que eu só vou, né? Mas aí, né, de novo, né, eu falo que a vida leva a gente para onde está o nosso coração e para onde está, sabe, a gente fica, aonde a gente acredita. Eu me lembro que quando eu entrei na Unifeob, né, primeiro que foi uma coisa muito assim, eu mudei da indústria cosmética para a educação, porque eu recebi o convite do João Otávio. E gente, educação mudou a minha vida, educação mudou a vida da minha irmã, nós duas mudamos a vida da minha mãe, da nossa família. E hoje a gente sempre fala assim, educação foi oportunidade na vida da gente, graças a Deus hoje a gente pode ser oportunidade na vida de muitas outras pessoas. Então assim, primeiro que eu recebi o convite para trabalhar na faculdade, eu falei, nossa, educação mudou a minha vida. E o convite para cuidar de gente que promove a educação todos os dias, meu Deus, esse é o meu lugar no mundo. Só que eu também queria muito trabalhar ao lado de um líder como o João, né? O João sempre foi uma pessoa assim, ele é muito admirado, mas sempre foi uma pessoa que eu admirei muito. E aí eu entrei na FEOB, uma das primeiras pessoas que o João me apresentou foi o pró-reitor acadêmico, o Beto, então atual reitor da FEOB, porque aí o João saiu, o Beto assumiu a reitoria.
E aí eu me lembro que o Beto, assim, que é uma pessoa, nossa, sensacional, o João e Beto são incríveis. O Beto me falou assim, Dani, vou te dar um primeiro desafio na área de RH. E ajuda a gente com esse primeiro desafio. Estou incomodado. As empresas contratam as pessoas pela sua capacidade técnica, mas demitem as pessoas porque não têm bons comportamentos. Às vezes não tem uma comunicação legal, não tem um trabalho em equipe legal, falta liderança, falta iniciativa. E essa é uma estatística, gente, que ela só se intensificou de 13, 14 anos para cá. Se quando o Beto me falou isso, a estatística era, a cada 10 pessoas contratadas pelo técnico, 8 são demitidas pela falta de bons comportamentos, essa estatística hoje ela traz que a cada 10 contratadas pelo técnico, 9 pessoas, elas têm encontrado ser rescindidos por falta de bons comportamentos. E o Beto me falou o seguinte, Dani, a faculdade, ela oferece conteúdo, e a faculdade é muito boa em oferecer conteúdo, mas eu quero mais. Eu quero trabalhar o saber fazer, eu quero intensificar essa prática dentro da Unifiob, mas eu quero trabalhar o querer fazer, eu quero treinar bons comportamentos na faculdade, o que as escolas de negócios não ensinam. Na maioria das vezes, os comportamentos que a gente mais precisa, quando você precisa tomar uma decisão, quando você precisa dar o retorno para alguém da equipe, quando você precisa de desenvolver alguém, quando você precisa tomar a decisão de não ter mais a pessoa na tua equipe. Muitas vezes as escolas de negócio não ensinam pra gente que quando eu erro, não é um fim, é só uma parada ali. Aprendizado. É um aprendizado, né? Muitas vezes as escolas de negócio, elas não ensinam que quebrar é mais sobre coragem do que sobre fracasso, né, João? A gente chegou, de alguma maneira falou sobre isso. E aí o Beto falou, eu quero ensinar bons comportamentos na faculdade, porque o mercado está de olho em comportamento. Isso, gente, era 2013. O que a Unifiob fez? A Unifiob, ela contratou uma pesquisa global que pudesse mapear quais as características que um RH observava na hora de promover uma pessoa, na hora de contratar uma pessoa, na hora de decidir por um investimento, que já era um momento de mundo, que a nova economia ela estava emergindo ali. E aí, gente, essa pesquisa ela estava recheada de comportamentos atitudinais. Não era sobre o conhecimento técnico, era sobre atitude, era sobre, sabe, comportamento. E aí, né, na liderança do Beto, junto com todo o time de professores da FEOB, né, o que o Beto conduziu? Uma verdadeira revolução na educação superior. Então a gente fala, olha, estamos em São João da Boa Vista, uma cidade do interior de São Paulo, somos uma instituição de médio porte, mas a gente é corajoso. E aí o Beto introduziu esses comportamentos no projeto pedagógico da Unifiob. E aí então a FEOB ela passou a oferecer, continuou oferecendo o que existia de mais arrojado na área de especialidade do curso, intensificou prática, saber fazer, porque o Beto ele fala, né, o Beto é muito sábio, ele fala assim, ele tem umas tiradas muito boas, ele fala assim, olha, não basta você fazer faculdade de natação, cair na piscina e não saber nadar. E mais o que, você pode até saber nadar, mas você tem que querer nadar rápido, nadar diferente, enfim, ensinar os outros a nadarem também. E aí a gente, né, continuou com a questão do técnico, intensificou a parte de prática do saber fazer, só que os professores introduziram esses comportamentos mapeados pela pesquisa nas suas aulas. Então, a cada semestre, junto ali, o coordenador com seus professores escolhiam quais, até hoje acontece isso, né? Quais os comportamentos que vão ser trabalhados naquele semestre, mas não para por aí, gente. O comportamento na FEOB é o seguinte, o estudante, ele é treinado naquele comportamento, então, por exemplo, essa pesquisa trouxe comportamentos como curiosidade, como liderança, como comunicação, ela trouxe pensamento crítico, ela trouxe criatividade, negociação. Então, os estudantes são treinados, desafiados nesses comportamentos, eles são avaliados nesses comportamentos, eles recebem um feedback individual do professor, cada estudante tem um professor orientador, ele recebe um feedback individual sobre aqueles comportamentos,
Juntos eles constroem um plano de desenvolvimento para aqueles comportamentos. E o mais legal, o comportamento, eu não sei se vocês sabiam disso, mas a performance do estudante, né, a nota final, o comportamento entra na performance, na nota final do estudante. Então, o comportamento na FIOB tem um peso de 15% na nota. E aí, gente, o que a gente começou, né, a perceber? A gente começou a perceber algo diferente, um movimento muito diferente acontecendo, um movimento de outras instituições vindo conhecer a Unifiob, o movimento do MEC, né, que a partir do momento que a gente trabalhou o saber fazer, o querer fazer, esse tripé, conhecimento, habilidade e atitude, que nossa projeção de avaliação do MEC saltou, decolou, o que faz com que a Unifiob esteja entre as melhores instituições do país há 10 anos consecutivos. E aí eu poderia trazer exemplos do tipo, né, o curso de Direito é o curso de Direito melhor avaliado, curso de Direito privado melhor avaliado do estado de São Paulo. Tem curso de Direito, curso de Direito Agronômica está entre os melhores 10, farmácia, enfim, são muitos destaques. E aí, gente, a gente começou a receber uma resposta do mercado muito curiosa, inicialmente falando. Empresas ligando para a gente dizendo assim, olha, a gente está querendo contratar gente só daí. Porque esses estudantes, eles chegam diferente na empresa, eles chegam mais maduros, eles chegam com uma postura diferente, com um comportamento diferente. Então, gente, eu trouxe todo esse contexto porque a minha resposta ela é tão final, é tão importante quanto o contexto, né? Que, Dani, o que você percebe das escolas do básico, fundamental, como elas estão preparando esses estudantes para esse salto para a faculdade? Então, a gente percebe que vem de uma escola de memorização, mas a gente diz na FIOB com muita coragem, qual é o melhor perfil de estudante para nós? É aquele que escolhe por nós. Então você vai chegar do jeito que a vida te trouxe e a gente vai te tomar como nossa responsabilidade e sabe, e trabalhar esses contornos daqui para frente, porque o que a gente acredita, Álvaro, que o maior vilão da educação é essa educação da memorização, que de coração, depois de um tempo, você já esquece, a aula nem acabou, você já esqueceu. E ficou muito fundamentalizada na Revolução Industrial. Muito, e tem um detalhe, Álvaro, e muito provável que muito do que foi falado você nunca nem vai usar na sua vida. Então a gente sabe, a gente entende que tem que ter o conteúdo e aqui vai ter uma parte de memorização, só que se eu não souber fazer, eu vou esquecer tão rápido, porque se eu não souber praticar, eu nem vou guardar aquilo que eu aprendi. Mas ao mesmo tempo, se eu não tiver bons comportamentos para usar e aplicar tudo aquilo que eu estou aprendendo, deixa de fazer sentido, e eu tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui já conheceu alguém que sabia tudo na sua área, mas que era tão arrogante, que era tão difícil para explicar o que ele sabia, que era tão teimoso, que a pessoa não se sustentava mesmo sabendo tudo naquela determinada área. Tá cheio de gente com currículos invejáveis, né, no mercado e que não conseguem se obter algum tipo de sucesso, ou às vezes não consegue se colocar no mercado de forma, enfim, que tem o que o currículo mostra todo o potencial. Eu bato muito nessa tecla de comportamento, porque eu estava até ontem conversando com tenho 3 irmãos, eu estava conversando com um sobre a mente, né, o poder e a mente é como um músculo, né, você vai na academia, você quer ficar forte e tal, você trabalha e treina todo dia, e a mente é a mesma coisa. Então, acho que todo esse conhecimento que é adquirido na faculdade e em quaisquer outros cursos, se você não tiver com uma mente muito bem preparada para receber, absorver e ter todo esse potencial para poder aplicar, não vai adiantar, né? Perfeito. E no seu caso aí da Unifiob que você comentou agora, isso é muito legal, porque vocês passaram a não só olhar para a capacidade do curso em si, que teoricamente a faculdade até então era curso especificamente o conhecimento técnico, né? E vocês passaram a olhar para o resultado daquela pessoa pós-faculdade, que eu acho que hoje o curso de ensino fundamental e médio, talvez hoje as escolas não trazem isso,
porque é todo moldado, que você falou, para memorização, e a única fala que você ouve numa escola é vestibular, 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 vestibular. Então você tem que estudar para você decorar e para você passar naquela prova. E depois, né? E não só o e depois, né? Como essa criança, esse jovem, ele foi moldado até aquele momento. Então, né, é muito mais difícil mudar depois. Envolve muito mais energia mudar para essa questão de realmente entender o negócio e não só memorizar. Porque não adianta depois chegar no mercado de trabalho com um texto enorme ou com inúmeros conhecimentos memorizados e aí uma pecinha que sai do lugar já era. Com o perdão da palavra, fudeu. Porque essa parte aqui eu não sabia, né? Então, acho que isso que você falou é algo que realmente é o que importa e é o que realmente traz o resultado para a pessoa. É entender todo o contexto, mas antes disso ela realmente querer de verdade. Né? Eu quero ser médico. Você quer de verdade? Né? Será que eu quero ser advogado? Eu quero ter um sucesso? Eu quero alcançar? Você quer de verdade mesmo? Como que... E aí vem coisas básicas, né? Aquele discurso bem famoso, né? Que diz, não lembro o nome, nem de onde veio, mas você quer ter sucesso? Arrume sua cama, né? Acorde e arrume sua cama. Eu pensei nisso hoje de manhã. Do general, né? Acho que tem uma também, viralizou de novo, um discurso do Roger Federer em Harvard. Ele falou, eu fui o maior tenista de todos os tempos, mas eu só acertei 53% dos pontos que eu joguei. Olha a importância do erro. Não é? Olha isso. Foi só 53% dos pontos que ele acertou. O resto ele errou. João, Maria, eu tenho uma coisa para te falar. Muito provável que ele chegou nesse índice de 53% porque ele errou tanto, aprendeu tanto, que ele pôde, né, acertar o quanto ele acertou. Só que, João, assim, a gente vai conversando e eu vou me inspirando. Por isso que eu peço para você, assim, Dani, já deu tempo, Dani, para mandar. Mas, por exemplo, João, olha o que você falou. Então, você quer mesmo. João, assim, do fundo do coração, eu conheço tanto médico infeliz. Conheço, sabe, algumas pessoas que escolheram suas faculdades, alguns jovens, né, carreira na transição do médio para a faculdade. A escolha não era da pessoa, era do pai, era da mãe, era da irmã, era da avó. Então, assim, se a gente pegar o exemplo do médico, conheço tanto médico infeliz, e eu falo, conheço alguns tantos de médicos infelizes por fazer muita orientação de carreira. Agora, não tanto quanto eu fazia antes, porque a gente vive num mundo, na nova economia, onde a gente precisa admitir para a gente mesmo que dinheiro há muito tempo deixou de ser o mais importante. E aí, João, você falou uma coisa, né, que olha, você fica com a pressão de ter que escolher uma coisa e você vai ter que ser a vida inteira naquilo, ou ter uma carreira que você vai fazer aquilo a vida inteira. Então a gente vem de um modelo de escola, de novo, gente, não posso generalizar porque a gente tem, assim, exemplos brilhantes, né? Mas eu tô falando da massa. E essa massa, feitos para o vestibular. Feitos para entrar na faculdade, enquanto na verdade a gente deveria preparar essas crianças feitos para ter sucesso na vida, feitos para fazer aquilo que fizer mais sentido. E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá, Dani? Que a gente estava comentando ali agora, que são as técnicas de vendas que você comentou. A todo momento a gente está se vendendo para todas as pessoas, em qualquer, enfim, se a gente precisa alcançar alguma coisa, a gente está se vendendo a todo momento, né? E aí eu acho que o vendedor, né, que dessa técnica de venda, ela vem, não propriamente dita, tirando a parte comercial da troca mesmo de eu te vender alguma coisa, mas sim o comportamento. É um estilo de comportamento que você está assim, o tempo todo você tem que ser proativo, o tempo todo se conduzir à frente, se portar de maneira... uma maneira diferente, com confiança. Então, eu acho que isso traz um pouco, muito vai além da questão do comportamento, né? E aí depois, claro, os conhecimentos técnicos que faz você decolar. Mas tem muitas pessoas que têm sucesso com comportamento e conhecimento técnico zero.
Eu acho que tem muito mais disso do que do contrário. A pessoa que tem um conhecimento técnico enorme, mas o comportamento é zero, então a chance dela ter sucesso é muito pequena. João, a gente estuda, né, muito essa questão da andragogia. O que é andragogia? Andragogia é como os adultos aprendem. A pedagogia é educação para as crianças, a andragogia é como os adultos aprendem, né? E aí a andragogia, ela traz um ponto que é muito interessante, que é o seguinte: na verdade, o conhecimento técnico, ele te coloca no jogo. Ele te coloca no jogo. Óbvio que a gente tem que trazer aqui uma gaveta à parte para as carreiras que são regulamentadas. Né? Essas carreiras, elas são alicerçadas na base técnica. Sem essa premissa, você nem entra. Elas são alicerçadas na base técnica. Pré-requisito, ponto. Mas o conhecimento técnico, pensando em vida, negócio, carreira, o conhecimento técnico te bota no jogo. Mas o que te faz, sabe, você continuar jogando, o que te faz ganhar o campeonato, na verdade, são bons comportamentos. São bons comportamentos que realmente te levam para frente e que te projetam na vida. Eu que falo muito de carreira, eu falo, olha, existiria algo mais importante para você pensar na sua carreira, se não sobre a sua marca pessoal, a construção da sua marca pessoal. O que é a marca pessoal de cada um de nós? Primeiro, né, João, a gente falou disso, cada um de nós somos uma marca. E marca é o que marca a gente nas outras pessoas. E marca é sobre como as pessoas se lembrarão de nós. E a psicologia diz que sabe como as pessoas se lembram da gente? Não porque a gente conhecia aquilo, ou porque a gente fez aquela faculdade, ou porque a gente estudou naquela escola. A gente sabe aquele pensamento pronto? João, quando você pensa no Álvaro, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça? Sabe essa coisa rápida? A primeira coisa que marca a gente nas pessoas são comportamentos. O Álvaro, vamos fazer exercício. Qual a primeira característica que te lembra no Álvaro, João? Gênio. É mesmo, né? Impressionante, né? Qual a primeira característica que te lembra, João? Superação. Putz, gente, olha isso. Gente, eles se conhecem desde meninos, desde pequenos. Vocês estudaram muitas coisas, estudam muitas coisas, e no momento que vocês são postos à prova, superação e genialidade. Olha isso, gente. Então, essa questão de comportamento é muito importante. E eu só preciso trazer um complemento que faz toda a diferença e faz, inclusive, parte, né, dessa educação que a gente acredita que não é nem do futuro, é a educação do agora, que é uma educação que confere ascensão pessoal, pessoas melhores. Vamos formar pessoas de grandeza interior. Num momento de mundo em que a gente vive sim uma crise ética, a gente vive uma crise política, uma crise financeira, mas também uma crise ética. E, gente, ascensão profissional. Então, quando a FEOB começou a trabalhar com esse tripé, começou a desenvolver a consciência no estudante, olha, ser o melhor aluno, tirar as melhores notas não vai garantir o teu sucesso profissional. O diploma pelo diploma, ele não confere a questão da tua projeção na carreira. Você precisa ter bons comportamentos, que vai fazer toda a diferença em como você usa tudo que você sabe. O que a gente notou é que os índices de trabalhabilidade da FEOB saltaram. E hoje, gente, né, eu falo da FEOB não porque a Dani trabalha lá, mas eu falo da FEOB com um jeito assim, da gente que é de Pinhal, da região, da gente se apropriar de um patrimônio que é nosso, que é a Unifeob, porque hoje a Unifeob, o índice de trabalhabilidade que a gente tem lá está entre os melhores de todo o Brasil, e a gente entende que o mercado está de olho em comportamento. Só para concluir o meu pensamento, e você que está pensando em desenvolver a tua carreira, calibrar a tua carreira, e muitas vezes a gente faz um curso aqui, lê outro livro aqui, faz outro curso ali, não para, curso. Ok, tem que fazer, se atualizar é a nova premissa da nova economia, mas se a gente não cuidar de desenvolver bons comportamentos, se a gente não se cuidar de se conhecer, autoconhecimento, a conta não vai fechar, e pode ser que muitas vezes as pessoas nem entendam o porquê que não está fechando, mas essa questão de comportamento é mais ou menos assim. Álvaro, vamos imaginar que você está me contratando para o Grupo Gali. O Álvaro pode até me ensinar em 2 dias organizar uma sala de podcast, uma direção aqui de gravação, o roteiro de uma aula,
Em 2 dias, uma semana, dependendo da minha vontade, eu aprendo. Mas pode ser que o Álvaro nunca consiga me ensinar a ter iniciativa, a sorrir, a dizer obrigado, a admitir que errou. Talvez o Álvaro nunca consiga me ensinar como lidar com pressão. Então, gente, enquanto o conhecimento técnico ele é mais fácil de ser adquirido, comportamento é como se fosse uma escola de vida e é trabalhar consciência antes de qualquer outra coisa. Eu acredito, assino embaixo com o que vocês disseram. Inclusive, eu vi uma entrevista ontem do Jensen Huang. O Jensen Huang é o fundador e CEO da NVIDIA hoje, que é a empresa mais valiosa do mundo, em torno de 5 trilhões de dólares. Eles fazem as placas de vídeo, né, GeForce, dispositivo, que fomenta a indústria de mineração de criptomoedas e também agora de IA, né? Precisa de grandes data centers instalados. E a NVIDIA está surfando essa onda enormemente. E perguntaram para um cara de tecnologia, que é o Jensen Huang, falaram para ele qual que é a habilidade do futuro. Cara, é muito legal, depois eu vou te mandar. E a expectativa, né, era, antes dele abrir a boca e falar a primeira palavra, a gente falou, poxa, ele vai falar sobre IA, alguma coisa muito focada no técnico, tecnologia. Aí ele ficou alguns segundos parado, né, pensando, e ele falou exatamente o seguinte, falou, cara, provavelmente eu como líder de tecnologia, né, você está esperando que eu te dê uma resposta de que as habilidades técnicas daqui para frente são as mais importantes. Mas eu acho que não é por aí. É esperado que as pessoas respondam isso de maneira rápida, que o técnico será um importante numa era IA. Mas eu vou para um outro lado. Isso o Jensen Huang falando, tá? Eu vou para um outro lado. Eu acredito que, na verdade, a habilidade do futuro é o profissional que vai conseguir fazer gestão de conflitos. Ele deu um arcabouço de habilidades que tangenciavam, né, que estão englobadas, na verdade, em habilidades comportamentais, que é o cara saber vender, que é o cara saber se portar, né, ser envolvente, né, ter a sua marca pessoal. Então, olha só, um líder de tecnologia que fomenta a indústria de IA falou que a habilidade do futuro ela não será técnica, ela será uma habilidade de comportamento. Ai, não posso trazer uma sugestão? Porque assim, não dá para ver, né? Mas tem aqui um quadro que tem, né, os títulos dos podcasts. E aí, se vocês toparem, a gente pode chamar esse de O Futuro é Humano. Beleza. E, gente, assim, ser humano é o nosso superpoder em momentos altamente orientados pela tecnologia. Concordo 100%. Inclusive, aqui, apesar da gente ser uma escola de negócio, a gente fomenta muito a reflexão, criação, criatividade mesmo, gestão de conflitos. Porque a gente tem, por exemplo, um programa que crianças criam uma empresa. E não tem como criar uma empresa sem um conflito, né? E o que é importante, porque aí eles vão ter um desafio a ser discutido e resolvido naquele momento, né? E eles precisam dar algum jeito deles acharem um denominador comum entre si. E isso, o comportamento, ele é protagonista, caso ele tiver isso bem evoluído. A gente já se esbarra em várias rotinas de empresas, nós adultos, né? Que teve uma hora que a gente saiu daquela sala que a gente falou, puxa, poderia fazer diferente. Eu acho que eu me excedi um pouco, eu abordei os assuntos errados, né? Eu me comportei de maneira errada. Então, se isso é fomentado desde o início, já eu acho que é um espetáculo lá para frente para essas crianças. Por isso que a gente aborda isso também em todos os nossos programas. Reflexão, criatividade. A gente aborda um assunto técnico, que é muito parecido com o que você falou na Unifeob. Existe um assunto técnico que está sendo passado, um conhecimento que está sendo transmitido, mas, ao mesmo tempo, nas rotinas de aprendizado, existe o fomento também do comportamento. Gestão de conflitos, criatividade, como vender e por aí vai. Acho que depende do nível da cadeia que você vai almejando e vai crescendo, né? Conhecimento generalista
acaba ficando mais evidente, né? Você vê a parte de gestão, diretores, né? São perfis que não necessariamente sabe, mas ele parece saber. Então ele passa uma confiança e um comportamento de parece saber, né? E aí, claro, uma parte de gestão você tem o time, e aí dali para baixo o técnico, né? Então, quanto mais baixo da cadeia, acho que mais técnico você precisa ser para ter o sucesso naquele ponto. Mas quando você vai subindo degrau por degrau, você tem que ir adquirindo novos conhecimentos e comportamentos e sendo mais político, né? Não, perfeito. Para você conseguir ter mais sucesso. Nossa, tem um livro que depois, agora eu não vou me lembrar o nome de cabeça, mas o livro é sensacional. Ele fala assim, né? Ele fala exatamente sobre isso, João. Ele fala, olha, quando você chega lá no topo, né, que eu me torno líder de outros líderes, líder de muitas outras pessoas, o que eu preciso ter naquele momento? Eu não preciso liderar compras, eu não preciso saber da parte logística, eu não preciso ter toda a base ali do financeiro. Eu preciso ter habilidade em liderar egos, eu preciso ter habilidade em liderar frustrações, eu preciso ter a habilidade em fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas. Então, e de novo, sobre comportamento, né, João? Agora, tem uma coisa, Álvaro, que isso eu preciso trazer. Em 2013, o Beto traz essa provocação. Se contrata pelo técnico e demite pelo comportamento, eu quero trazer comportamento para dentro da Unifeob. Isso era 2013. Curiosamente falando, em 2018 saiu o relatório do Fórum, né, Econômico Mundial, trazendo as habilidades do profissional do futuro. E, curiosamente, eram 10 características, todas voltadas para comportamento. Então, enquanto o Fórum apontou isso em 2018, em 2013, a FEOB ela já tinha antecipado esse futuro. E uma coisa que... Só uma adiçãozinha também que é interessante, para pegar já o gancho, no próprio Jensen Huang, ele falando, né, a tecnologia hoje ela também está democrática, né, no sentido de existem várias fontes e ferramentas que podemos estudar, né, de forma que a tecnologia hoje ela está democrática. O comportamento talvez ele não é tão acessível hoje como a tecnologia está. Esse que é o ponto, né? Então, isso faz com que o valor agregado de um comportamento bem desenvolvido, ele é enorme, né? Sensacional. Ou seja, quanto mais difícil de você ter aquilo, mais valor a gente dá para aquilo, né? E aí, o que acontece de curioso nisso, né, é que assim, por exemplo, a gente teve a Revolução Industrial, né? Depois a gente teve a Revolução a Vapor, Revolução Industrial. Então, assim, era uma revolução durante muito tempo, depois uma próxima revolução depois de muito tempo. Mas o que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo, nós estamos tendo a oportunidade de viver várias revoluções ao mesmo tempo. E nesse sentido, e tudo muito impulsionado pela tecnologia, em 2023 aconteceu uma mudança significativa no relatório do Fórum Econômico Mundial, né? Olhando para o futuro do trabalho. Porque assim, o que esse relatório ele trouxe? De novo, gente, das 10 habilidades listadas ali, pelo menos metade, habilidades comportamentais, influência, liderança, pensamento crítico, em momentos em que a gente não vive a era da informação, mas da infoxicação, como que você separa, né, o que é real do que não é real, o que é bom, o conteúdo de valor do conteúdo que não tem valor, que é a questão da curadoria. Então, assim, 5 delas ali, minimamente metade voltadas para comportamento. Só que o movimento curioso desse último relatório já foi a necessidade do letramento tecnológico. Então, esse relatório de 2023, que aponta necessidades de desenvolvimento até 2030, de 24 até 2030, já traz, por exemplo, a necessidade desse negócio do novo mundo, carreira do novo mundo, educação do novo mundo, trabalhar a questão de IA, trabalhar a questão de Big Data, trabalhar a questão do UX e do designer, trabalhar a questão da sustentabilidade. Então, a gente já vê
Vocês percebem que o comportamento está lá, mas são habilidades agora técnicas que são necessárias para esse novo mundo, essa nova economia. Eu acho que os dois vão dar juntos, né? Em alguns momentos mais intensos, um com o outro, né? Ou eventualmente um é protagonista, depois o outro volta a ser protagonista. Eu acho que tudo depende dos ciclos. Inclusive, não sei se foi nesse relatório, mas ele fala que grande parte das profissões e atividades profissionais elas serão remodeladas, né? Então, o que significa dizer que o letramento tecnológico ele é muito importante também. Então, a gente está falando aqui de letramento tecnológico e também um desenvolvimento comportamental. E eu acho que o mundo vai mudar muito nos próximos 10 anos, justamente pela evolução tecnológica que a gente está passando, o que gera um impacto direto em como a Unifeob vai abordar os assuntos dos cursos que ela oferece, que o Galileu também, ou eventualmente, João, como você faz o seu processo de venda. Cara, vai ser um ser humano abordando um outro ser humano, ou você vai criar um processo com uma IA, né, para fazer esse fluxo de venda? Então, é uma questão também de evolução humana, né, esse letramento. Muito, como vou chamar aqui, como uma antecipação de um mercado profissional que vai mudar muito nos próximos 10 anos. E aí, né, por exemplo, entrando nesse fio condutor, que é o fio condutor da educação, e especialmente falando da educação superior, que é a minha experiência, a gente tem um desafio muito grande, que é o desafio, sabe, dessa atualização constante, né? Tem aquele encontro, que é um encontro de inovação, que é o encontro top, né, dos Estados Unidos, e aí eu me lembro que é o, como chama, Álvaro? XW? Pensei que era da Suíça, o Davos, mas não é. Não, o Davos é na Suíça. Esse evento dos Estados Unidos, enfim, super conhecido, mas de novo, gente, estou admitindo publicamente, eu sou muito ruim para nomes. E aí, né, um dos grandes futuristas do evento falou o seguinte: eu não sou o que eu sei, eu sou a minha capacidade de me adaptar. Eu sou o quanto eu sou capaz de me adaptar. Isso, pensando na educação, é um fio condutor brilhante, é um sinal de futuro, uma premissa de futuro de grande intensidade muito forte. Porque é mais ou menos assim, até o ano 2000, uma habilidade, ela tinha uma vida útil na casa dos seus 30, 35 anos. E eu acredito que a gente que meio que está na mesma geração, acredito que a gente conhece alguém que entrou numa empresa, se aposentou naquela empresa, fazendo a mesma coisa. Então, a habilidade tinha uma vida útil, seus 30, 35 anos. Na virada do século, gente, esse tempo já caiu para de 2 a 5 anos. Então, uma habilidade, algo que a gente sabe, a gente, né, vai ser útil isso de 2 a 5 anos. Tende a diminuir, né? A gente caminha para um mundo, já na virada da década, a gente está aí, né, já está na porta, que na verdade o tempo vai passar para 6 meses. Então as coisas vão mudar de 6 em 6 meses. Gente, olha isso, né? Eu que trabalho com educação, eu falo assim, ó, nunca, em nenhum momento da história foi tão importante aprender quanto agora. E aí, qual é a faculdade, a educação superior que eu acredito, a comunidade da FIOB acredita? Que o que a gente entrega de maior valor para um estudante é esse comportamento de aprender, a aprender para a vida toda. Porque a partir do momento que você aprende a aprender, eu falo que ninguém segura uma pessoa que decide aprender. E aí, comparando isso com a questão da tecnologia, gente, olha, a IA, ela está preparada, né, para dobrar a sua capacidade de 4 em 4 meses. Então, assim, o que vai ser daqui para frente? Existem alguns sinais, mas o que vai ser daqui para frente é algo que talvez a gente não possa nem imaginar, né? Exato. Você falou do aprender a aprender, é muito interessante. Tem até um livro que eu vou sugerir para o pessoal aqui, que é o Lifelong Learners. E ele fala exatamente da psicologia do aprendizado, né? É muito bom, tá? Ele estudou psicologia do aprendizado. O primeiro nome dele é Conrado, o segundo é um nome alemão que, poxa, não vou me arriscar aqui de falar, porque é difícil, né, a pronúncia. Mas ele fala que a jornada de aprendizado, ele entende que ela ocorre em 4 estágios, né? E ele resume esses estágios numa sigla que é CEPR.
C de conteúdo de qualidade, E de experiências, P de pessoas e o R é de rede. Então é conteúdo, experiências, pessoas e rede. É sensacional. E ele fala exatamente isso. Falou, cara, nunca a gente deve parar de querer aprender. E para tornar esse processo de aprender a aprender, ele chegou nessa fórmula do CEPR, né? É bem bacana. E ele fala muito do que você acabou de dizer, né? Eu juro que eu fiz a conexão porque, gente, tá aí a fórmula do que vai ser a educação do futuro, do agora e do futuro. Porque se não juntar tudo isso, como é que fica mesmo, né? Exato, até por um fato de atualização, né? Poxa, imagina para uma instituição de ensino, né, que existe uma graduação que leva de 4 a 5 anos. Na média, acho que é isso, 4 a 5 anos. Aí, até a pessoa chegar quando ela está no quarto ano, eventualmente o que ela aprendeu no primeiro, segundo semestre, né, ele tem que ser atualizado. Mudou. Então, olha só o desafio disso. De mudar de 6 em 6 meses, eu aprendi um monte de coisa no primeiro semestre, segundo semestre já mudou. Quiçá quando eu me formar, né? O que significa dizer que talvez até a própria rotina das instituições de ensino para fazer uma equivalência dos novos conhecimentos frente a um período de formação daquele estudante, né? Porque o que ele aprendeu há 5 anos atrás vai ser diferente, o que ele deverá aprender já para entrar no mercado quando ele se formar. Então, eu acho que muita coisa vai mudar mesmo, que nem você falou, né? Vai mudar e a gente precisa, de fato, olhar mais de perto, né, a evolução tecnológica, letramento, comportamento e quais são os impactos disso. O aprendizado não tem um fim, né? Não tem, eu vou estudar até só esse período e depois não vou estudar mais. Acho que o aprendizado ele é eterno, porque o aprendizado ele traz uma evolução e o mundo está em evolução. Então, se você não está aprendendo, você está parado. E se o mundo está em evolução, se você está parado, na verdade, você está caminhando para trás. E aí, João, assim, a gente vive hoje, né, de novo, pegando a palavra experimentação. A gente vive um mundo de experimentação e a gente vê muito modelo de negócio atuando numa mentalidade de repetição. Então, por exemplo, né, falando dessa educação superior que a gente vem construindo, que a gente deseja, que a gente merece, que a gente precisa, se a gente vai ter as habilidades com uma vida útil, né, muito menor do que antes, significativa, nem significativamente falando, drasticamente menor do que antes, gente, as escolas vão precisar atualizar os seus currículos com uma velocidade muito grande. A gente fala muito, né, de quanto o Jeff Bezos está revolucionando o mercado, enfim, e outros nomes em administração de negócios, e a gente vê muito currículo que ainda, com todo o respeito, de coração, que funcionou muito para o seu momento, mas a gente ainda vê muitos currículos falando sobre chiavenatos da vida. Então, essa necessidade de atualização do currículo, muito orientado para uma mentalidade, sabe, de obsessão em ensinar o que importa para os estudantes, porque a gente vive escutando o descolamento que tem da academia para o mercado de trabalho. Então eu falo que a educação, né, e a gente precisa, olha, você estudante, na hora de escolher pela sua faculdade, você, olha, me mostre o currículo, eu quero saber o que eu vou aprender. E quanto mais atualizado for esse currículo, aí você tem um indicador da qualidade do curso que você vai fazer. Então, sabe, essa obsessão por ensinar aquilo que importa. Essa é uma coisa muito importante, viu, Álvaro? E essa, se é que existe uma fórmula mágica, né, mas até pegando o gancho do que você falou, na hora que a gente estava ali conversando sobre ir até a China, se atualizar e trazer o futuro para cá, é o que vocês fizeram na Unifob, foi entender o que o mercado quer e precisa, né, e trazer isso para o momento atual de vida daquela pessoa que está na universidade. E se a escola de ensino fundamental e médio conseguir ter essa mesma mentalidade de trazer o que aquela criança precisa aprender quando estiver na faculdade e trazer para aquele momento atual, aí o fluxo torna um caminho contínuo, né? Porque hoje, a princípio, até então parecia coisas muito etapas, né? Ó, até aqui acabou, agora o problema não é mais meu. Tó, segue o baile. Aí até aqui acabou, tó, agora você se vira na sua vida. Acho que tem que ser contínuo, né, o método. Tem que ser contínuo, tem que ser significativo e tem que ser coerente, né? E pensando sempre lá na frente, trazer o que eu preciso para
para aquele momento. Tá perfeito, é exatamente sobre isso, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, e por mais que seja, né, pode parecer simples falar, mas não é simples de fazer, porque pegando carona na pergunta do Álvaro, né, como esse estudante, mas peraí, mas o meu professor não trabalhou comportamento comigo, mas o meu comportamento não entrou na minha nota, então como ele já vem com esse modelo mental preparado, muitas vezes quando a gente fala, não, mas vai ter que desenvolver comportamento, né? A negociação, a habilidade de negociar faz parte da sua formação. Parece um pouco motivacional, né? E as pessoas acabam, como que é a palavra? Não romantizando, mas às vezes não valorizando, às vezes não confiando. Sim. Então, assim, às vezes os estudantes, eles estranham. Não, mas por que tem que ser assim? Eles estranham. Mas, graças a Deus, a gente percebe que em pouco tempo o estudante fala, nossa, né, uau, eu me olho para trás, eu não sou mais a mesma pessoa que eu era. Então, assim, gente, olha, eu fico pensando, né, nessa educação do futuro, porque a gente está falando de muitas coisas aqui, né, mas eu vim muito, sabe, preparada para esse fio condutor da educação. Mas lá na FEOB, na FEOB, e sabe, pessoas brilhantes que eu conheço no mercado educacional, a gente acredita tanto que hoje a faculdade tem que ter muito mais cara de mercado do que de faculdade. Sim. Né? Enfim, a gente precisa inverter como as coisas funcionam, né? E Dani, Poxa, esse assunto tá muito legal, de verdade mesmo. Não, mas na verdade eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer. É uma pergunta um pouquinho mais desafiadora, tá? Mas nos últimos anos eu percebi que houve uma romantização do empreendedorismo, né? De criar o seu próprio negócio e uma demonização das pessoas procurarem cursos, instituições, né, no sentido de, poxa, isso aqui não está conectado com o que eu quero, vou empreender, né? E só que nessa conta ele não coloca que grande parte das empresas, né, quebram assim no primeiro, segundo ano já, falta de preparo e por aí vai. Então houve uma romantização via até consumos de redes sociais, né? Tem o cara do perfil que está vendendo o sucesso dele, de uma empresa que ele criou, e às vezes a pessoa que assiste aquilo pensa que aquilo é o único caminho que também deve seguir. Então houve uma demonização do aprender, de ensino, e uma romantização de criar o seu próprio negócio, seguir o próprio caminho. Eu queria que você, na verdade, desse um pouco da sua opinião. Vou falar minha rápida aqui, tá? Eu acho que, na verdade, os dois caminhos, o empreendedorismo é muito difícil, né? Hoje eu tenho um negócio, é muito difícil o empreendedorismo. O João tem um negócio dele já também, teve momentos desafiadores, né, João? É muito difícil empreender. E, na verdade, a gente não pode olhar trabalhar numa empresa como algo ruim, né? E criar uma empresa com algo bonito. Na verdade, eu acho que são polos e rotas diferentes que cada um tem o seu protagonismo e resultados muito expressivos também, tá? Essa é a minha opinião. E hoje a gente percebe que há uma opinião que só uma dessas rotas é a rota certa. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua visão nesse sentido de como que a gente educa esses jovens, né, no sentido de, cara, tem dois caminhos, os dois caminhos são bons, né, no sentido de você trabalhar numa empresa e também criar uma empresa. Vai existir desafios diferentes aqui, mas que antes disso você se interesse pelo aprender. Como que você vê isso hoje em dia, né? Porque às vezes existe uma evasão que fala, cara, volta aqui, porque é bom para você, né? Consuma isso aqui também. Primeira coisa, assim, é te agradecer por essa pergunta, né? E eu acredito que, assim, não é uma pergunta de resposta fácil, tá? Da mesma maneira que eu acredito que não tem solução fácil para desafio grande. E a gente vive num mundo de muita complexidade, são muitas variáveis, né?
que estão circulando ali em torno de um estudante no momento de decidir para uma graduação, no momento de continuar numa graduação. Então, são muitas variáveis. Contexto de mundo, hoje a gente sabe que aprender tem o lado formal, a educação formalizada, mas tem também a educação que não é formalizada, que não significa que uma é melhor do que a outra. Então, assim, são muitas variáveis, né? Mas eu acredito que a primeira coisa começa muito, sabe? Não tem como alguém gostar vou fazer uma analogia, alguém gostar da comida de um restaurante se não existir qualidade no preparo daquela comida. Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar muito essa base na educação, né? O que eu percebo, e eu vou falar isso com toda a humildade do mundo, eu falei da Unifiob, trouxe, assim, exemplos muito bonitos que a gente vê lá, mas existe o lado também que a Unifiob é uma marca que erra, é uma marca que chora, é uma marca que também pede desculpas. Então, tudo é sobre aprendizado. E graças a Deus, que eu acho que quando a gente entender que a gente está pronto, é a hora que eu acho que talvez seja a hora que você perdeu, né? Essa seja a maior perda da sua vida, quando você entende que você está pronto, porque nunca está pronto, nunca está perfeito, sempre dá para melhorar. Mas o que eu vejo, né? E eu vou falar isso com muita humildade, é uma visão da Dani, que assim, enquanto a gente vive, João, a era da experimentação, a gente vê muitos exemplos de repetição. Então, por exemplo, isso vale para a instituição de ensino, mas vale para muitos outros negócios, de outros segmentos. As pessoas, elas repetem o passado, repetem o presente, repetem o que deu certo até agora e dizem que estão construindo o futuro. E na verdade, esse mundo mudou. Então, assim, eu falo que num mundo que muda a todo momento, até porque a gente não vive num mundo que mudou. A gente vive num mundo que não para de mudar. Então, no mundo que muda todo tempo, o que não muda, gente? Olha, essa pergunta é uma pergunta poderosa. O que não muda no mundo que muda a todo momento? Cuidar de pessoas. Então eu falei, olha, educação, obsessão por ensinar aquilo que importa. O Salib, né, que é um dos grandes nomes, assim, quando a gente fala de negócio, o Salib, ele fala uma coisa muito verdadeira, que todos os negócios que terão prosperidade no futuro, isso já está acontecendo, até porque o que é o futuro, se não aquilo que já está acontecendo, são negócios que vão cuidar do tempo, e são negócios que vão ensinar alguma coisa para as pessoas, serão um negócio de educação. Se você trabalha com carro, como é que você pode levar educação por meio desse mercado de mobilidade? Se você trabalha com tecnologia, como você educa por meio do teu negócio? Mas negócios que cuidam do tempo das pessoas. Então eu acredito, Aura, que assim, primeiro a gente tem muito firme que assim, eu preciso oferecer uma educação que realmente a pessoa vai poder usar aquilo que ela está aprendendo. Eu vou educar de verdade. Porque, gente, se você educar sobre algo que a pessoa não pode praticar, eu acredito que isso é mais alucinação do que educação, porque educação é algo que muda na prática para melhor a tua vida e a vida das outras pessoas. E isso só acontece através da atitude, da prática. E eu preciso pensar numa educação que cuide do tempo das pessoas. Exatamente o que você falou, Álvaro. Não dá assim para ficar mais 4 anos, 5 anos, para depois o que eu aprendi já ficou para trás. Então, assim como eu disse que a educação hoje é academia, a faculdade tem que ter mais cara de mercado do que de faculdade, eu acredito que a gente vai viver um modelo de faculdade que tem mais cara de academia do que de faculdade. Academia no sentido de o aprendizado é para a vida toda, né? Eu sei que eu preciso estar treinando aquilo a vida toda e me atualizando com aquilo que realmente está atualizado. E essa é uma maneira da gente cuidar do tempo das pessoas. E existe uma premissa, né, um sinal de futuro que diz assim, como as pessoas aprendem hoje, muito no sentido de como a gente está se moldando em relação ao nosso entorno, mas muito no sentido do nosso tempo de resposta para o mercado. Então, é a premissa de a maior quantidade de conhecimento possível
no menor tempo possível. Por exemplo, falando das escolas da nova economia, a gente tem um nome, né, que a gente pode citar, que é uma escola não reconhecida pelo MEC, mas reconhecida pelo mercado. Só para trazer um exemplo aqui, fica bem claro que é a Startse, né? E a Startse, ela conta um case que eles investiram muito dinheiro para uma pós-graduação. Uma pós super premium, com valor de mercado super diferenciado, realmente para uma elite de executivos, com os profissionais mais renomados para estar ali naquela pós. Gastaram muito dinheiro para lançar e o negócio foi um fiasco. O resultado, assim, foi horrível. E aí eles entenderam que eles pensaram em muitas coisas, mas não cuidaram da premissa da maior quantidade de conhecimento possível no menor tempo possível, porque a pós era uma pós de 2 anos. Então, como a gente precisa cuidar desse tempo? Eu acredito que essa educação do agora, que também é educação futuro, essa educação que tem que se preparar para essa atualização semestral. Essa educação que entrega um diploma a cada 2 meses, a cada 6 meses, não um diploma, um mini diploma que venha no formato de uma mini certificação, sabe? Uma mini certificação que você já pode colocar no teu LinkedIn, já coloca no teu currículo. É uma competência que eu estou aprendendo essa semana, mas que semana que vem eu já vou aplicar na minha empresa. Então eu acredito muito, sabe, nesse micro-learning, nessa micro-certificação e nessa, sabe, velocidade da gente poder atualizar, sabe, Álvaro? E mais uma coisa, assim, que eu queria muito trazer, e para fechar a tua pergunta, porque a tua pergunta foi brilhante, assim, a gente vive num momento de mídia, né, de mídias, né, e gente, o que acontece? Todo momento você abre, né, o teu Instagram, a gente falou do TikTok, e tem alguém dizendo que fez o seu primeiro 1 milhão com 18 anos de idade, que fez o seu primeiro 1 milhão sem fazer a faculdade. E qual é o perigo disso? O perigo disso é que a gente escuta uma história, 2 histórias, 3 histórias, 100 histórias, num país de mais de 200 milhões de pessoas, e a gente faz da exceção a regra. E muitas vezes, né, a gente pega essas meia-verdades que as pessoas dizem, não precisa fazer faculdade para você ter sucesso, e a gente faz disso uma verdade absoluta. E assim, pelo amor de Deus, isso é muito perigoso. Perigoso num país, inclusive como o nosso, onde historicamente falando, gente, não existe um caminho mais potente de transformação social do que senão por meio da educação, né? Então eu falo que, por exemplo, vamos ver o quanto a faculdade, por exemplo, a educação superior, ela mexe no seu bolso. Para a gente trazer esse contexto de mundo, até para rebater essas meia-verdades que a gente torna verdades absolutas. E a gente precisa criticar, e a gente precisa questionar. A gente falou das habilidades, né, do agora e do futuro. Eu juro para vocês, se eu tivesse um filho, gente, tudo que eu ia querer para esse filho, para essa filha, né, ou enfim, qualquer outro gênero, né, que viesse para essa criança, que essa criança escolhesse para a vida dela, é que ela tivesse ou ele tivesse pensamento crítico, sabe? A gente precisa aprender a criticar, sabe, essas verdades que vêm de manada? Não, tá todo mundo falando, mas não. A gente precisa aprender a criticar e ter a coragem de tomar o caminho contrário. Porque, por exemplo, vamos falar do impacto da educação na remuneração. Em um país onde 70%, isso não é a Dani que está dizendo, isso é o censo, 70% de todas as famílias no Brasil, todas as pessoas vivem, não famílias, as pessoas vivem com até 3 salários mínimos, até 3 salários mínimos. E aí a educação superior, ela diz o seguinte, uma pessoa formada, ela tem até 2,5 vezes mais em remuneração, formada não, na faculdade, tá, gente? 2,5 vezes mais em remuneração do que uma pessoa que parou no ensino médio. Então, assim, se eu vivo até com 3 salários mínimos, eu coloco esse multiplicador de mais 2 vezes, 5 vezes mais, meu Deus do céu, já dá para viver melhor, já dá para viver com mais dignidade. Eu falo, antes de falar de qualquer coisa de educação, eu digo assim, sabe o que a gente leva para as pessoas? Quando a gente leva educação, a gente leva dignidade, transformação e dignidade para essas pessoas. Mas aí, gente, tem um outro indicador que diz assim, até 2 anos na faculdade,
2 anos na faculdade são capazes de acelerar em até 10 anos a sua remuneração. Se você comparar a quem não estuda, o que significa que quem não estuda vai ganhar menos? A gente tem as exceções, mas não vamos fazer da exceção a regra. Vai ganhar menos e provável que igual a vida toda. Então, quando a gente fala de educação, sabe, da gente investir em conhecimento, da gente investir em educação, é sobre remuneração, mas convenhamos, eu acredito que todos nós 3 aqui, nós somos educadores, vocês têm uma empresa, um negócio de educação. Gente, não é só sobre dinheiro, né? O conhecimento, ele amplia a tua visão de mundo, a educação te torna uma pessoa melhor, te torna uma pessoa mais confiante. E aí eu posso trazer só uma história para vocês? Posso, João? Claro. Prometo que vai ser a última coisa que eu vou falar. Imagina. Mas eu acredito que essa história, ela de alguma maneira abraça a maneira de eu responder a pergunta do Álvaro, né? A faculdade sempre foi algo muito improvável, né? Na minha vida, na vida da minha irmã. E na verdade a faculdade, a educação superior é algo improvável para a maioria dos jovens. A cada 10 jovens que se formam, só 2 vêm para a graduação superior. E os que não vêm, salvo uma ou outra exceção, não é porque não quer estudar, é porque não tem dinheiro para pagar, né? Não tem, hoje 80% das matrículas na educação superior são em faculdades privadas. Então, a maioria que não vem porque não tem dinheiro para pagar. Então, a faculdade era algo muito improvável para mim, para minha irmã, mas eu sempre falo assim que por Deus, pelas mãos de pessoas incríveis, a gente sempre tem alguém incrível que muda a vida da gente, né? A minha irmã conseguiu uma bolsa e a minha irmã fez a faculdade dela. Ela foi a vida toda uma estudante brilhante, do prézinho até a formatura. E aí, depois da faculdade da minha irmã, eu consegui a minha bolsa. Eu também me formei por meio de bolsas de estudos. E aí, gente, juro pra vocês, essa semana, como a gente tá em formatura, né, colação de grau na FIOB, a gente estava falando sobre a importância de estudar, de aprender, que o conhecimento leva a gente para o nosso lugar no mundo, né? O coração aponta o caminho, mas é o conhecimento que pavimenta a estrada, a importância de você ter um livro na mão. Mas aí a minha irmã, olha o que a minha irmã me falou, por Deus do céu, nunca vou me esquecer disso. Ela falou assim, olha, a faculdade, né, eu sempre ser uma estudante, uma aluna dedicada, sempre ter esse gosto por aprender, me conferiu uma coisa muito mais importante do que conhecimento. Todas as vezes que eu tirava uma nota boa e eu recebia um elogio, todas as vezes que eu estudava e aí eu estava conversando com as pessoas e de repente eu falava alguma coisa legal, todo mundo olhava para mim, todo mundo, sabe, me respeitava por aquela, né, uau, que coisa legal. É a dopamina saudável, né? Dopamina saudável. Bom, todas as vezes que eu entregava um projeto e as pessoas elogiavam, eu falava assim, eu me sentia importante. A educação, a faculdade me conferiu o maior aprendizado da minha vida, que foi aprender a confiar em mim mesma. Então, o que é educação na vida da gente é sobre dinheiro no bolso, é sobre a gente vencer na vida. A gente não pode ser feitos para o vestibular, nem feitos para alguma coisa. A gente tem que ser feitos para vencer como pessoa, em primeiro lugar. Eu acredito que essa educação, que eu acredito, e que faz o estudante dizer, quer saber de uma coisa? Hoje eu não vou comer para dar tempo de eu ir para a escola, hoje eu não vou tomar banho para dar tempo de eu ir para a escola. O que vai fazer ele abrir mão de todas essas coisas, ele, sabe, ele Projetar os resultados, viu? Ele aprender a confiar nele mesmo, porque Álvaro e João, ninguém segura uma pessoa quando ela decide aprender. Ninguém segura uma pessoa quando ela decide ser boa de coração, ter grandeza interior, mas ninguém segura uma pessoa quando ela decide acreditar nela mesma. A gente cai, né, João? Mas a gente levanta, e aí a gente cai de novo e a gente levanta e tem sempre alguém ajudando. E quando a gente estuda, é curioso, a gente fala, nossa, eu pensei nisso, faço conexão com aquilo, aí a gente transforma o conhecimento em prático. E a mágica acontece, na verdade tem muito suor, né, para essa mágica acontecer. Se eu puder contribuir com a sua pergunta, né, a parte a questão do empreendedorismo, que você quis dizer, ou seguir um caminho tradicional ali como um colaborador, eu gosto sempre de separar
o empreendedorismo em si, porque para mim o empreendedorismo é um estado de espírito de querer mais, independente de querer mais Ai, que legal. com a sua empresa, né, tendo a sua empresa, ou querer mais na sua carreira como um funcionário, um colaborador, o que é que seja. Então, eu gosto sempre de separar isso, porque se você pode ser um empreendedor, aprender todas essas habilidades, né, e ter esse espírito empreendedor e ainda assim trabalhar dentro de alguma empresa e aí, tendo isso, você vai ter sucesso. Porque, enfim, são inúmeras habilidades que você aprende que você pode aplicar, né, na sua empresa, sim, depois, claro, se você quiser, mas também sendo parte de algum outro negócio. Perdão, né? Eu falo até por experiência própria mesmo. Tem um nome chamado intraempreendedorismo, né? Que cara, acho que antes de eu me identificar como um empreendedor, um dono de um negócio, um dono de um criador de um negócio, eu tive ótimas experiências de ambientes de inovação dentro de uma grande empresa, né? No caso era a B3, que é a bolsa. Eles tinham um programa de inovação lá dentro que funcionava como se fosse uma incubadora. Você colaborava com ideias, e se aquela ideia fosse boa, existia um investimento para fomentar aquela ideia. Então foi um marco da minha vida, adorava aquela rotina. Eu era um intraempreendedor dentro de uma empresa e me ficava muito com isso, né? E daí segui um outro momento da minha vida, falei, agora me identifico como empreendedor, talvez a minha um segundo perfil, né, desses 10 que a pessoa tem ao longo da vida. E daí a gente criou o Galileu. Cara, faz muito sentido falando. Ontem conversando com meu pai, e eu tô investindo em um outro negócio, abrindo um outro negócio diferente, e ele falou, pô, larga a mão, você já segue aí, tá tranquilo, tá indo bem, por que você vai arrumar isso? Eu falei, cara, porque é o espírito de você sempre querer mais, eu quero mais, né? Você quer desenvolver, quer aprender mais, quer continuar crescendo, então isso independente do que você quer fazer, você tá ali na empresa, você quer mais, o que eu quero mais? Eu quero o próximo cargo, eu quero aprender mais para eu crescer aqui dentro, enfim, não necessariamente empreendedor é o cara que tem uma empresa, né? É diferente. E quando você educa pessoas, né, feitas para vencer, de novo, é como se você educasse essas pessoas de confiança nelas próprias. E quando eu confio em mim, eu vou me sentir seguro para uma empresa. Quando eu confio em mim, eu vou me sentir mais seguro se eu quiser empreender. Agora... uma obcecada, né? Exatamente. E aí, João... Puxa até a questão do medo que você falou, né? Fui lá e tava com medo, mas fui com medo mesmo. Com medo, mas... Exato. O medo sempre vem, né? Sim. Isso aí é inevitável. Mas aí o que você está falando de ter a autoconfiança é que vai dizer se você vai dar o passo ou não. É verdade. E sabe, João, você falou do seu pai, né? Ele falou, pai, não, filha, não vai mexer com isso aqui, não, né? Falou, pai, empreendedor, ele é movido, né? Movido a desafio. Pai, eu sou insatisfeito, inquieto, incansável, incomodado, inconformado, não é? Tem muitos ins no empreendedor, né? Exato, é isso. Sempre querer crescer, né? Sempre estar em desenvolvimento. Gente, que conversa. Nossa. Eu achei sensacional. Nossa, acertamos em cheio, Dani. Que enciclopédia, né? No sentido de mercado, de visão. Cara, aprendi muito aqui, de verdade mesmo. Achei ótimo a sugestão do tema nesse podcast, da gente falar sobre o humano do futuro, né? O futuro do humano. O futuro é humano. TDAH. Então, Esqueceu. Eu acho que eu tenho um pouco. Tamo junto. Mas achei sensacional, que conversa enriquecedora, tá? Aprendi muito hoje. Mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que você virá outras vezes, porque esse mundo tá mudando tanto, né? Ele não para. Então, com certeza, sinta convidada para vir uma segunda, terceira, quarta vez nesse podcast do Negócios do Novo Mundo. Obrigado pelo deslocamento e foi uma honra falar com você mais uma vez, né, Dani? Então, mais uma vez a gente está estreitando esse relacionamento muito legal. Bacana. Show. Obrigado, viu, Dani? Aprendi bastante. Acho que foi... a gente também conseguiu contribuir bastante aí para todo mundo que está
ouvindo, mas eu fiquei, inúmeras vezes aqui boiando e só concentrado e só realmente aprendendo tudo que você compartilhou aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo, acho que foi bem legal. Nossa, João, assim, Álvaro, de novo, toda a comunidade, né, do Grupo Gali, eu quero dizer do fundo do coração que é uma honra para mim, de verdade. Eu fico, sabe, admirando, viu, Álvaro, o trabalho que você faz, admirando toda a tua iniciativa, toda a tua entrega. E aí, né, você e o João juntos no evento, né, que teve, enfim, aqui em Pinhal, eu falei, nossa, assim, meninos no sentido de que vocês são novos, assim, nossa, esses meninos, mas com uma bagagem incrível, né, gente? Mas eu falo, nossa, esses meninos, eles são brilhantes e vocês são brilhantes. Eu juro para vocês que eu olho para vocês, seja no podcast, seja no evento que vocês realizam, no trabalho que vocês fazem, e eu de coração falo, olha para eles, eles estão brilhando. Então, assim, muito obrigada, assim, foi uma honra, e eu espero do fundo do coração que não tudo, né, gente, porque existe uma convidada que fala muito aqui, né, que gosta de falar, de compartilhar, não tudo, mas que uma palavra, uma frase que o João falou, que o Álvaro falou, que eu falei, que realmente possa te abrir uma perspectiva ainda não considerada, algo ainda não pensado. E vamos juntos mudar o mundo por meio da educação. Acredito demais nisso. Educação, de novo, né? Não é a vida, mas é a própria vida, porque a educação leva a gente para o nosso lugar no mundo. Legal. O fruto da educação, já te falei quando a gente se conheceu, né? Eu falei, a educação transformou minha vida. De fato, assino embaixo. Senhoras e senhores, estivemos aqui com a Dani Rodrigues, vice-reitora da Unifeob, compartilhando muito sobre visão, indústria, educação. Dani, muito bacana. Mais uma vez, obrigado e vejo vocês no próximo episódio. Valeu!